Olá! O jornal Estadão, em parceria com o Sistema Positivo de Ensino, presente em mais de 4.000 escolas em todo o Brasil, trazem até o próximo domingo, dia 16, uma bateria de super aulas para você, que quer estar preparado para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2011. Ao todo, são mais de 50 aulas com os professores do Positivo, especialistas no ensino pré-vestibular. É conhecimento que não acaba mais. Ainda hoje, vamos aprender mais com as aulas de literatura comandadas pelas duplas Fábio e Braz. Na física, tem o reforço dos professores Euler e do professor Cordeiro. Para começar, é hora de saber tudo sobre biologia molecular com o professor Pedro. Olá pessoal, meu nome é Pedro e eu sou professor de Biologia. A gente vai relembrar assuntos de Biologia e o assunto que nós veremos hoje é Biologia molecular. As moléculas que formam os seres vivos são bastante variadas e muitas delas são importantíssimas. Então cabe agora a gente relembrar as principais, as funções de cada uma delas e depois a gente fica preparado para enfrentar os vestibulares, ok? A questão número 1, bem-vindo aí. A biologia molecular é um ramo da ciência que atua no estudo das moléculas que formam os seres vivos em seus mais diversos aspectos. É um estudo muito abrangente, pois alguns cientistas acreditam que existam mais de 100.000 proteínas diferentes formando os seres vivos. Analise as informações. Dê uma olhada no gráfico que está sendo oferecido logo abaixo, porque aí estão as informações para poder resolver depois as questões que nós vamos apresentar. Agora dá uma olhada. Olha o principal formador da matéria viva. O principal formador da matéria viva é a água. A água aparece em maior abundância nos seres vivos. Agora veja quem aparece em segundo, terceiro lugar, dá uma olhada em todos eles. Proteínas são muito abundantes nos seres vivos também, mas nem se compara com a água. Das moléculas orgânicas que formam os seres vivos, nós temos aí proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos. Lembrar que nos animais, a segunda molécula mais abundante é a proteína. Já nos vegetais, quem aparece em grande abundância é a celulose. E celulose é um glicídio, então tomar cuidado para esses aspectos. Vitaminas são moléculas que aparecem em pequena quantidade nos seres vivos, tá ok? Então vamos para a análise das frases que serão agora colocadas. Leia com cuidado cada uma delas. Os átomos mais abundantes na composição química dos seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Em porcentagem, os átomos mais abundantes são o hidrogênio com 61,5%, o oxigênio com 23%, o carbono em torno de 10,6% e nitrogênio em torno de 2,4%. É isso mesmo, essa é a relação aproximada. Então essa primeira frase está correta. Segunda frase. O fósforo e o enxofre aparecem em menor proporção, formando os seres vivos, porém são extremamente importantes, pois o fósforo é usado na construção do ATP, do DNA, do RNA e de membranas celulares. Já o enxofre pode ser encontrado construindo alguns tipos de proteínas. Ótimo, isso também é verdade, tá? Então, verdadeira, segunda frase. Terceira frase. O magnésio está presente na construção da clorofila, uma cromoproteína relacionada ao metabolismo energético das células vegetais e das algas. Ótimo, o magnésio é usado para construir a clorofila, então está relacionado à fotossíntese. Então, verdadeiro. 4. O iodo pertence à família dos halogênios. Forma ânions que entram na composição de hormônios tireoideanos que interferem na taxa metabólica celular. Você se lembra que quando a gente não come iodo, a gente passa a desenvolver uma doença chamada bócio? Então, o iodo é imprescindível para que a nossa glândula tireoide fabrique os hormônios. Quando não há ingestão de iodo, nós passamos a ter essa doença, beleza? Então, também é verdade. O íon cálcio atua como catalisador da coagulação sanguínea, da contração muscular e da regeneração das membranas celulares. Ótimo, isso também é verdade. Além de construir cascas de ovos, dentes, carapaças, eles também fornecem íons cálcio para serem catalisadores de reações importantíssimas. Também é verdade. A próxima diz o seguinte: o íon potássio, o íon sódio e o potássio
são íons relacionados à condução de impulsos nervosos nas membranas celulares. A ingestão excessiva do íon sódio provoca hipertensão arterial, podendo levar a casos de acidentes vasculares. Você se lembra que a gente não pode exagerar na quantidade de sal? O sal deixa o nosso sangue muito concentrado e isso faz com que a água entre no sangue e o volume do sangue aumente muito, forçando as paredes dos vasos, o que pode provocar o rompimento de vasos. Então, também é verdade. 7ª frase. As moléculas orgânicas formadoras dos seres vivos são bastante variadas. Entre elas encontramos a insulina, que é uma proteína com função hormonal, a heparina, que é um polissacarídeo anticoagulante, a celulase, que é uma enzima proteica, o estrógeno, que é um lipídio esteroide, e o DNA e o RNA, que são polinucleotídeos de função hereditária. Ótimo, beleza, está tudo correto também, então, verdadeiro. 8ª frase. As macromoléculas formadoras dos seres vivos são representadas por proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são os biopolímeros construídos por milhões de nucleotídeos, estando presentes em seres celulares e acelulares. Pessoal, você se lembra que os acelulares são os vírus? O vírus também tem DNA ou RNA. Lembra disso? Tá? Então, essa frase também está correta. 9ª frase. Os hormônios animais podem ser lipídios, como é o caso do estrógeno e progesterona, cortisona e testosterona, ou ainda eles podem ser proteínas, como é o caso de insulina, como é o caso do glucagon, como é o caso do GH, que é o hormônio de crescimento, como é o caso da prolactina, ou ainda eles podem ser glicoproteínas, como é o caso do FSH e do LH e da aldosterona. Pessoal, aldosterona, esteroide é lipídio, portanto está errado. Tá? Beleza? Então, essa 9ª questão, falsa. 10ª frase. As vitaminas representam menos de 1% do corpo humano e pertencem a grupos químicos bastante variados. A vitamina C é um ácido relacionado à proteção das mucosas e da gengiva, pois evita uma doença chamada escorbuto. Você se lembra que a vitamina C é o ácido ascórbico? O ácido ascórbico combate o escorbuto, evita escorbuto. Certo? Beleza? Então, verdadeiro. 11. As vitaminas são moléculas orgânicas de pequeno peso molecular, agem em pequenas doses, sem qualquer valor energético, sendo transportadas através de mecanismos como difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo. Pessoal, vitamina não dá energia para ninguém. O que dá energia para a gente são os alimentos. E quem são os alimentos? Bom, os alimentos são formados por lipídios, por proteínas, por carboidratos. É isso que nos fornece energia. Vitamina na maioria das vezes é alguém que ativa enzimas, beleza? Então, pessoal, a 11 é verdadeira, tá ok? Vamos para a 12 agora. O excesso de vitaminas no corpo humano pode ser eliminado através do suor, da urina e das fezes. Bom, isso também é verdade, pessoal, pode marcar aí. 13. A glicose é um monossacarídeo fornecedor de energia para os animais e produzida na fotossíntese, sendo quebrada no interior das mitocôndrias durante a respiração celular. Pessoal, que glicose é fabricada na fotossíntese nós sabemos, mas glicose entra na mitocôndria? A glicose é quebrada no hialoplasma, portanto, a 13 é falsa. Ela é quebrada durante a glicólise, ela não entra na mitocôndria. Vamos para a 14? 14. A quitina é um polissacarídeo formador da parede celular dos fungos e também do exoesqueleto dos artrópodos, como a casquinha do camarão e do besouro, e é de fácil digestão para os seres humanos. Pessoal, quitina é um polissacarídeo bastante grande. É de fácil digestão, então? Não, é de difícil digestão, portanto, falsa. Vamos para 15 agora? 15. Toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Isso mesmo, existem lipídios que são ceras. E existem lipídios que são óleos. Existem lipídios que são hormônios. Então a frase é verdadeira. Ok? Relembrou bastante a respeito dessa primeira parte? Vamos para uma segunda parte agora, que essa segunda parte também traz um monte de informações para a gente relembrar. Tá ok? Vamos para a questão 2. Questão 2. A célula eucariota apresenta variadas organelas citoplasmáticas com funções definidas e com características próprias. O núcleo da célula eucariota apresenta regiões que podem ser coradas com corantes específicos, facilitando sua visualização e delimitando seu conteúdo.
A célula procariota apresenta menor volume que as eucariotas, sendo pobre em organelas citoplasmáticas. A respeito de citologia, bioquímica, genética e assuntos biológicos relacionados, julgue as frases abaixo colocando V para verdadeiro e F para falso. Então já está chegando a primeira frase, vamos ler com cuidado. Ribossomos são organelas citoplasmáticas constituídas por ribonucleoproteínas, responsáveis pela síntese proteica em eucariontes e procariontes. Ótimo, isso mesmo. Existe em todas as células. Verdadeiro. Vamos para 2? Número 2. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular, é formado por canalículos membranosos, lipoproteicos, com ribossomos aderidos em suas membranas, realizando a síntese proteica e também fazendo o transporte de moléculas. Ótimo, isso são características encontradas no retículo endoplasmático. Então, verdadeiro também. 3. O complexo golgiense é formado por um grupo de cisternas achatadas e empilhadas, lipoproteicas e que são responsáveis por armazenar, modificar e secretar moléculas. Ótimo, essa é a definição de Golgi e o Golgi tem essas funções que foram relatadas. Então, verdadeiro. 4ª frase. O retículo endoplasmático liso, também chamado de agranular, é formado por canalículos membranosos, ricos em enzimas que atuam na destruição de pesticidas, de drogas, de remédios e também ele participa na síntese de lipídios. Pessoal, o retículo liso é o cara que desintoxica a gente. Lembra disso? Por quê? Porque ele tem enzimas que quebram moléculas. Portanto, verdadeiro. 5ª frase. Lisossomos são vesículas membranosas, repletas de enzimas hidrolisantes, que atuam em pH ácido e são responsáveis pela digestão intracelular de partículas endógenas ou exógenas. Você lembra do nome? Liso, vem de lise, significa quebra. Lisossomo é alguém que faz quebra, faz digestão de partículas. Ele quebra partículas que vêm de fora da célula, mas também quebra partículas que estão dentro da célula. Então ele faz digestão intracelular de partículas que vêm de fora e de partículas que são da própria célula. Portanto, verdadeiro. Vamos para a 6ª agora? 6ª frase. Peroxissomos são vesículas membranosas que carregam enzimas peroxidases, portanto oxidantes, atuam na destruição do peróxido de hidrogênio, molécula que provoca intoxicação celular. O nome dele é peroxissomo, carrega enzima oxidante. E uma das enzimas que ele tem chama-se catalase, que quebra o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio intoxica as nossas células. Então, o peroxissomo é alguém que nos desintoxica também. Então tá certo, verdadeiro. 7ª frase. Glioxissomos são vesículas membranosas presentes nas células vegetais, apresentando enzimas variadas que atuam na conversão de triglicerídeos em glicídios durante a germinação de sementes. Bom, pouca gente lembra dessa, né? Você lembra de glioxissoma? Glioxissoma aparece nas sementes dos vegetais, transformando lipídios em açúcares. E qual que é a principal função dos açúcares? A principal função dos açúcares é fornecer energia. Sementes que estão germinando apresentam esse tipo de reações. Convertem óleos e lipídios em açúcares para a produção de energia para sustentar o crescimento do novo ser vivo, da nova planta. Tá ok? Então, verdadeiro. Vamos para a 8ª? 8ª frase. Os centríolos pertencem a uma região da célula denominada centro celular, sendo responsáveis por organização de cílios, flagelos, as fibras do fuso, estando presentes em todos os eucariontes e procariontes. Percebeu o finalzinho da frase? O finalzinho da frase diz o seguinte, que está presente em eucarionte e procarionte? Não, está errado. Quem tem centríolo são os eucariontes. E dentre os eucariontes, cuidado, ele não aparece nos vegetais mais evoluídos, que são gimnospermas e angiospermas. Então, cuidado, vírus, procariontes, gimnospermas e angiospermas não podem ter centríolo, tá ok? Beleza? Então, falso. Vamos para a 9 agora. 9. As mitocôndrias se autoduplicam por condriocinese, apresentam DNA circular semelhante ao das bactérias, carregando genes responsáveis pela produção de moléculas formadoras de novas mitocôndrias. Olha, você se lembra que